Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham. Meu nome é Rodrigo Ascioli. Vou me apresentar novamente, caso o pessoal não me conheça. Sou engenheiro agrônomo por formação, sou analista CNPI técnico pela APIMEC e faço parte da equipe de grãos aqui da Agrifato. Hoje a gente vai abordar os principais temas, os principais fatores que impactaram o ano de 2023 que diz respeito ao mercado de grãos. Então, vamos trazer um material bem bacana para vocês, né? Os top 10 gráficos de grãos de 2023. Bom, iniciando aqui o primeiro slide é o indicador do milho Exalc BMF Bovespa, indicador CPEA Base Campinas do milho. É um indicador muito acompanhado, que é um balizador, inclusive, para os contratos futuros de milho negociados na Bolsa Brasileira. Nós tivemos aí um importante movimento de queda ao longo do ano de 2023, em virtude do cenário de oferta recorde que nós tivemos aí do cereal, também no ano de 2023, que nós vamos colocar à frente. Mas aqui é interessante colocar esse forte movimento de queda, né, entre a máxima e a mínima atingida aqui no ano de 2023, nós tivemos uma queda percentual de 39,98%. Então, desde 2019, né, se a gente observar do topo ao fundo aqui, nós não tivemos uma queda expressiva, né, em termos percentuais. O que também é interessante analisar nesse tipo de gráfico é a sazonalidade, né, que nada mais é do que a média de comportamento dos preços dentro de fases do ano. A gente gosta de casar isso com os períodos de safra e entre safra, aqui no caso dos grãos. Passando o mesmo cenário aqui, só que para a soja, né? Enquanto que no milho, o indicador base CPEA Campinas, para a soja a gente observa o indicador CPEA Paranaguá, e aqui também nós tivemos um forte movimento de queda ao longo do ano de 2023, né? Em termos percentuais ele foi menor, né? No comparativo com a queda do milho, mas ainda assim foi uma queda bastante expressiva, também em virtude do cenário de oferta elevada que nós tivemos, né? E com o crescimento da demanda não acompanhando essa forte elevação da produção. Então, nós tivemos aqui o indicador CPEA Paranaguá iniciando o ano de 2023, né? Atingido na máxima ainda em janeiro de 23, o valor de 184,68, e aqui uma forte queda, né? Ele atingindo aí o patamar, a mínima do ano, a 133,17, para ser mais exato, aí em meados de junho. Também aqui é interessante observar, como comentado, os períodos, né, em que o preço tende a ter um comportamento mais de alta, períodos que o preço tende a ter um comportamento mais de baixa. Aqui no caso da soja, né, a gente tende a ter preços um pouco mais elevados no segundo semestre, né, que é a entre safra brasileira. Bom, dando continuidade aqui, agora sim, o cenário de oferta de milho, né, a produção de milho no Brasil ao longo dos últimos anos safra, né, aqui contabilizando o ano de 2023, então ano safra 22, 23, nós tivemos aí um recorde de produção de milho no Brasil, com destaque aqui, entre aspas, né, para o milho safrinha, que de safrinha não tem nada. Atingimos aí, superamos pela primeira vez a casa dos 100 milhões de toneladas, o milho segunda safra aqui no gráfico que está em amarelo, né, o milho primeira safra na cor verde e a terceira safra do cereal aqui na cor marrom claro. Então, um dos direcionadores, né, que contribuiu para essa derrocada de preços que a gente trouxe anteriormente foi esse cenário de oferta, né? Então, aqui visualmente fica fácil entender esse comportamento. Na sequência, nós temos aqui a produção de soja no Brasil, também em milhões de toneladas.
aqui, né, contabilizando o ano de 2023, então o ano safra 22, 23. Aqui a referência da Conab, né, do portal de informações da Conab. Então, uma oferta de soja em torno de 155 milhões de toneladas, e aqui já é importante ressaltar, às vezes poderemos ter algumas diferenças nesses números. O próprio USDA, né, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, para a safra brasileira de soja 22-23, no último report, né, no WASDE, relatório mensal aqui de fevereiro 24, atualizado, ele coloca a mesma safra brasileira, né, 22-23, em 162 milhões de toneladas. Então, um número acima aí do número da Conab, né? Mas independente, é um cenário de oferta robusta que nós tivemos aí, então atingindo recordes tanto para o milho quanto para a soja no ano de 2023. Aqui, o quinto gráfico são as importações de fertilizantes, né, NPK no Brasil em milhões de toneladas. Ao longo de 2023, nós atingimos cerca de 40,97 milhões de toneladas de fertilizantes que foram importadas, né? Analisando o gráfico, é fácil observar que esse foi o segundo maior volume da história importado, né? Contabilizando nitrogenados, fosfatados e potássicos, mas aqui eu quero destacar, né, o recorde para nitrogenados. Aqui fica fácil observar na cor amarela, né, 14 milhões de toneladas, né, foi um recorde em 2023, e para potássicos também, aqui na cor marrom, né, 13,7 milhões de toneladas. Aqui, entre os nitrogenados, a gente destaca a ureia, e para os potássicos, né, o KCl, o cloreto de potássio. Então, aí um cenário que chamou bastante atenção, né, em volume total aqui, né, 40,97 foi, como comentado, o segundo maior da história, ficando atrás apenas de 2021. Bom, aqui as exportações de milho, né, as exportações brasileiras de milho ao longo dos últimos anos, e aqui o forte número, né, acima de 50 milhões de toneladas, para ser mais preciso, 55,86 milhões de toneladas. Esse é o número da Secretaria de Comércio Exterior, né, a SECEX. Então, destaque aqui para a China, que nem sempre, né, aliás, isso foi ao longo agora dos últimos anos, e ela chamou bastante atenção como um comprador do cereal brasileiro. E no ano de 2023, o gigante asiático foi o maior comprador aí do cereal brasileiro. Então, também fica fácil visualização, né, do grande crescimento das exportações brasileiras em 23, superando aí, inclusive, as exportações norte-americanas do cereal. Aqui as exportações do complexo soja, né, do Brasil, também base Secretaria de Comércio Exterior. Então, aqui a gente está contabilizando grão de soja, farelo e óleo de soja, um recorde absoluto também ao longo do ano de 2023. Um destaque aqui foi recorde para as exportações do grão de soja, recorde para as exportações do farelo de soja, e para o óleo de soja foi o segundo maior volume já exportado, né? Isolando o óleo de soja, ele ficou atrás do ano de 2022. Mas somados os três, nós temos aí esse patamar bastante relevante, né? 126,79 milhões de toneladas. Isso eu vou comentar um pouco mais à frente, porque influencia também a precificação não só do grão, quanto dos derivados, mas aqui já vale destacar, né? Esse cenário foi muito influenciado pela quebra de safra que nós tivemos na Argentina, que é o principal player global no que diz respeito às exportações dos derivados da oleaginosa, farelo e óleo, né, o que acabou direcionando a demanda para o Brasil e também para os Estados Unidos. Então, nós tivemos aí, no caso do farelo, um recorde de exportação no ano de 2023, e para o grão também, aí, superando as 100 milhões de toneladas. Aqui,
para amarrar este cenário, né, destacando essas exportações diretamente para a China, né, estratificando China, aqui somando as exportações de soja e de milho, né, o grão de soja e o milho para a China, nós tivemos aqui um grande salto em 2023, no comparativo com os anos anteriores. Aqui fica também até mais fácil a visualização do contexto que eu comentei anteriormente, né? O Brasil, historicamente, não foi, né, um exportador de milho para a China. Então, nós começamos a ver aqui, ó, em amarelo, né, está destacado o milho. Em 2022, já foi um volume exportado, e aqui 2023 alcançando 16,2 milhões de toneladas. Então, China, né, sendo o principal comprador do milho brasileiro em 2023 e também da soja brasileira em 2023, somando os dois, aí ultrapassando os 90 milhões de toneladas. Bom, aqui também os dois gráficos finais, né, o nono gráfico e o décimo, que cobre a relação de troca, né, é uma relação bastante importante. Aqui eu vou falar olhando mais para o pecuarista, né, então a relação aqui primeiro ó, entre o arroba de boi gordo e a saca de milho em São Paulo, né, aqui a gente utiliza média mensal. Nesse caso, quanto maior a relação, melhor no caso do pecuarista, né? Maior é o poder de compra. Então, nós vimos aqui em meados de maio, junho e julho, aqui atingindo o pico, né, de 4,56. De novo, essa relação é utilizando uma média mensal, né, dividindo a média mensal da arroba do boi gordo em São Paulo pela média mensal da saca de milho também em São Paulo. Então, nós vimos aqui poder de compra do pecuarista bem favorável, né, nesses períodos do ano, né, nesses meses, atingindo o seu pico aqui em julho. Então, é uma relação bastante interessante de se observar, né, que mostra, de novo, o poder de compra do pecuarista, né, momentos que tendem a ser mais favoráveis ou não, e também é importante observar, né, se essa relação ela está acima ou abaixo da média histórica. Aqui nessa média, compreendendo desde agosto de 2004. Vale ressaltar que esse patamar aqui ele não era observado, se eu não me engano, desde final de 2017. De novo, analisando aí dados mensais, né, médias mensais. Aqui também a relação de troca, mas aqui no caso olhando a, o farelo de soja sobre a arroba de boi gordo, né? Então aqui a gente faz a divisão, né, da tonelada do farelo pela arroba do boi gordo, também base São Paulo, também utilizando médias mensais. E aqui, diferente da relação anterior, quanto maior essa relação, pior é para o pecuarista, né? Porque aqui a gente está dividindo a tonelada do farelo sobre a arroba do boi gordo. Então, quanto maior essa relação, pior é para o pecuarista, né? Ele teria que entregar mais arrobas de boi gordo para adquirir a mesma quantidade, né? O mesmo volume de farelo, que no caso é 1 tonelada. Aqui ela ficou bem deteriorada para o pecuarista, se a gente observar janeiro de 23, fevereiro de 23, né? Aí agosto e atingindo seu pico aqui 10,58 arrobas para adquirir 1 tonelada de farelo no estado de São Paulo, né? Mais uma vez, gosto de enfatizar isso porque a gente pode analisar diferentes períodos e pode analisar dados diários também. Aqui a gente está focando na média mensal. Então, é um fator bastante importante, né? Demonstra mais uma vez o poder de compra do pecuarista e aqui vale de novo ressaltar, né? Foi muito influenciado mais uma vez pela quebra de safra que nós tivemos aí na Argentina na safra passada em virtude do Laninha, né? Cerca de 50% da safra de soja ela foi reduzida, né? Ela ficou entre 25 milhões de toneladas, né? Algo que geralmente, né, supera 50 milhões de toneladas, e isso refletiu sobre os preços do derivado, né? Não só no mercado doméstico brasileiro, né? Preços mais elevados aí do farelo, a tonelada, como em Chicago. O futuro de farelo de soja ele atingiu
importantes máximas aí ao longo de 2023, e aí o resultado foi essa relação que ficou um pouco mais deteriorada para o pecuarista. Bom, esses foram os top 10 gráficos que influenciaram aí, relevantes, né, para o mercado de grãos no ano de 2023. Então, são temas pertinentes, e aqui eu gostaria de enfatizar que todos esses gráficos, né, toda a dinâmica que envolve esses temas, a gente aborda, né, e divulga isso nos nossos relatórios na plataforma de análises da Agrifato, no Research. Então, espero que tenham gostado e até a próxima. Até mais.